Olá, alunos da disciplina de Teoria Geral da Contabilidade. Nós vamos falar um pouquinho para vocês hoje a respeito dos princípios contábeis. Vamos retomar a matéria, lembrando das três categorias que nós iremos estudar, que são os postulados, os princípios propriamente ditos e as convenções. Vamos começar lembrando dos regimes inerentes a uma boa contabilidade. Vamos lá. A contabilidade, ela segue dois critérios ou regimes de registro de suas transações. A finalidade disso é que o aparelhamento das operações sejam feitos de forma sólida, organizada, e as informações deem uma melhor qualidade para as demonstrações contábeis. Os dois regimes que nós vamos tratar são o regime de caixa e o regime de competência. Vejamos, o regime de caixa é aquele onde nós registramos a contabilidade pelo livro de caixa, fazendo o controle de entrada e de saída dos recursos. Então, o caixa ele serve de base para uma boa gestão. E há uma linha de pensamento dentro da contabilidade de que tudo passa pelo caixa. Portanto, fazer um bom controle de caixa é de suma importância. E o regime de caixa é a base principal para a gente tratar, principalmente a demonstração de fluxo de caixa que nós vamos ver no decorrer do curso. O regime da competência é aquele regime no qual a gente observa a ocorrência do gasto. Então, a ocorrência do gasto, o momento em que acontece o gasto, que trata a competência, é a base para a contabilidade. Aí nós vamos ter algumas demonstrações de suma importância que vai ajudar a contabilidade. O balanço patrimonial, a demonstração de resultado, a demonstração de lucro ou prejuízo acumulado, que são demonstrações obrigatórias para a contabilidade. Continuando, os princípios contábeis são regras e norteiam as posturas, os procedimentos, as ações dos profissionais da área contábil. E no meio acadêmico, eles são tratados como postulados, princípios propriamente ditos e convenções. Muito bem, gente. As regras, as leis que determinam a contabilidade são os princípios contábeis propriamente dito. Então a gente tem primeiramente as posturas que se deve ter por meio dos postulados, depois a gente tem os princípios e por fim convenções. Embora haja uma divisão dentro do meio acadêmico, as resoluções da profissão contábil trata todas estas formas como princípios, portanto, regem a matéria da contabilidade. Continuando, vamos falar um pouquinho de postulado. Se a gente pegar o Marion diz que são o quê? Os postulados são axiomas, dogmas, máximas, proposições evidentes, verdadeiras e indiscutíveis. O que é isso? Axiomas. Axiomas são tratados como óbvias, como lógicas, como reais. Axiomas. Os dogmas é porque são aceitos por todos. Todos aceitam os postulados como sendo importante para a contabilidade. Máximas, porque está no topo, são principais. Proposições evidentes, ou seja, aquilo que é claro, é tranquilo de se entender. Verdadeiras, porque tudo que a gente trata nos postulados são verdades e aceitáveis dentro da contabilidade. E indiscutíveis, ou seja, já se tem consolidado que os postulados são axiomas, dogmas, máximas, proposições, portanto, indiscutíveis. Está lá no Marion, tá? No material do Marion. Os postulados, eles se dividem em entidade contábil e continuidade. Vamos entender, então, o que é uma entidade contábil. A entidade contábil, ela separa as pessoas físicas
e pessoas jurídicas. E retrata que essas duas pessoas, elas não se confundem uma com a outra. Ou seja, a pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica. Elas possuem, portanto, identificação. A pessoa física é uma e a pessoa jurídica é outra. E a contabilidade orienta para que tenha-se essa postura, esse posicionamento dentro da contabilidade. Inclusive, a pessoa do sócio é diferente da pessoa jurídica, que é a empresa. O postulado da entidade ainda retrata que as despesas entre as pessoas é importante que sejam feitas de forma separada. Assim, a organização é melhor, o empreendimento acaba sendo melhor e dando melhores resultados. Trata-se de postura, de posicionamento, para que se possa ter melhor controle, um controle mais adequado no empreendimento. Isso é muito importante, gente. Ter uma postura profissional do empreendedor, no qual ele separa o seu negócio da sua pessoa, é muito importante para uma boa organização. Ademais, é regra da contabilidade, essas pessoas não podem se confundir os gastos familiares do sócio com os gastos da empresa. Continuando, o postulado da entidade. O postulado da entidade, né, o postulado da continuidade vai ao encontro de que a entidade é um organismo vivo que irá operacionalizar, viver por um longo período de tempo indeterminado, até que surjam fortes evidências do contrário. Isso está lá no Eudíssimos, Martin e Gelbeck, 2003, no Manual da Contabilidade. Ora, pois, a empresa ela é um organismo vivo, ou seja, ela vai nascer, ela vai crescer e ela vai continuar crescendo e crescendo e crescendo. A postura que o profissional contábil deve ter é que a empresa é um organismo vivo, crescente e contínuo, sempre contínuo. Vejamos aqui a literatura. Na continuidade, nós temos que entender que a empresa, por ser um organismo vivo, ela vai ter todas as realidades de um organismo vivo. Contudo, ela não vai passar pelo mal irremediável, ou seja, pela morte. Não se deve ter essa visão dentro da organização. E ela sempre vai crescer, sempre. As pessoas passam e a organização permanece. Muito bem? Continuando, nós vamos pedir para que vocês olhem com carinho o edifício dado por Marion, né, no qual ele retrata o postulado, quais são contábil e continuidade, entidade contábil e continuidade, que nós vimos agora, que é o alicerce da contabilidade. Depois tem os princípios aqui, que são as colunas. Veja bem, olha, custo histórico está no Marion, depois a gente vai tratar ele, denominador comum monetário, realização da receita, confrontação da despesa, essência sob a forma. Muito bem. E depois as convenções, que aí vem toda a base que protege a contabilidade dos interpérios, dos temporais, não é? Que é a objetividade, a materialidade, a consistência e o conservadorismo. Muito bem, gente. Todos esses princípios e outros, de acordo com a resolução 1282 de 2010 da contabilidade, serão abordados com vocês nas próximas aulas. Estou aqui para ajudar vocês, como desde o início, tá bom? Fiquem firmes, se precisar de mim pode contar. Um forte abraço, fica com Deus.